Bom dia, alunos, tudo bem? Bom, na semana passada teve muita informação, né? O capítulo 6 ali a gente não abordou ele inteiro, a gente abordou aspectos dele, vamos continuar com ele, ok? No capítulo 6. Porém, temos que fazer algumas correções sobre aquilo que nós já vimos. Então, independente de qual elemento da sua tabela periódica você quis pegar, né? Eu pedi que você selecionasse pelo menos 5 elementos da tabela periódica. Então, você podia pegar a prata, você podia pegar o índio, você podia pegar mercúrio, o silício, o cloro e aí por diante. Então, você escolheria 5 aí da nossa tabela periódica. Bom, aí na página 73, a gente tinha uma tabela a ser completada, ok? Nós fizemos juntos o oxigênio e o silício. Então, a gente vai corrigir a partir do alumínio. Então, o alumínio, o símbolo dele é o Al, ok? Olha a observaçãozinha aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se tá focado, tá. Quando o elemento tem duas letras para representá-lo, a primeira é sempre maiúscula, tá? Então, a primeira é sempre em letra maiúscula e a segunda é sempre em letra minúscula. Então, o A é maiúsculo e o L é minúsculo, tá bom? Então, o símbolo do alumínio é Al, o número atômico é 13 e ele é classificado como metal. O ferro, o número atômico dele é 26, o símbolo é Fe, maiúsculo e minúsculo, e a classificação é metal. O cálcio é Ca, maiúsculo e minúsculo, número atômico 20, ele é um metal. O sódio, Na, 11, metal. Potássio, K, 19, metal. Se você quiser, dá um pause, que aí você pode copiar todos eles. Bom, para achar o número atômico, só refrisando isso, ok? O símbolo, então, é essa letra em destaque, que tem aqui, ó, o oxigênio, a letra em destaque. Na tabela periódica do livro de vocês, o número atômico está em cima do símbolo, a massa está embaixo. Tem tabelas periódicas que esses números podem estar invertidos. Como é que eu faço para saber se eles estão invertidos? A massa é sempre o maior número. Então, se eu tenho 16 aqui e eu tenho 8, obviamente o 16 é a minha massa e o 8 é o número atômico. Tá bom? Bom, dá um pause, copia, faz a correção, tudo certinho. Qualquer dúvida, pode me mandar no e-mail que eu já passei para vocês. Tá na aula meditação, tá bom? O meu e-mail, se você quiser dar uma olhadinha lá. Preparei com muito carinho, muito amor para vocês. Bom, agora a gente vai para os exercícios extras. Nos exercícios extras, a gente tinha uma tabela, uma imagem de uma tabela periódica lá, não com todos os elementos, apenas alguns elementos representados. Então, essa tabela periódica era para ser usada no exercício 2. Eu vi muita gente que fez da tabela inteira, ok? O exercício 2. E não foi isso que eu pedi. No exercício ainda estava, utilize a tabela acima, que era a tabela que estava na nossa aula, que tinha apenas alguns elementos marcados. Bom, então vamos para o exercício 1. Ele pede aí, você pode acompanhar, né? Qual é o que identifica, né, o elemento e como a tabela está em ordem crescente, através de qual número, né? Se é massa, se é número atômico, organizada em ordem crescente. Então, ela utiliza o número atômico sempre, porque é ela que determina o elemento. Bom, a questão 2, vamos lá. O que tinha maior número atômico daqueles dessa tabela aqui, ó, do exercício que estava na aula, era o urânio, tá? Com 92. E o que tinha menor, o hidrogênio, com 1. Bom, na C, ele pedia para você, dessa tabela, pegar todos os elementos que estavam lá e
colocar o número de prótons e o número de nêutrons, só daqueles indicados. Então, vamos lá. Número de prótons é igual ao número atômico. Na aula que eu gravei, eu queria circular o sinal de igual e acabei fazendo um traço no meio, não sei porquê. Tem coisas que nem Freud explica. Mas não é um traço no meio, que isso significa diferente. Mas não, eles são iguais. Então, por favor, tá? Arrumem isso daqui. Por quê? Número atômico é igual ao número de prótons. Número de prótons é igual ao número atômico, tá bom? Prótons é igual ao número atômico. Prótons é igual ao número atômico. E o número de nêutrons a gente acha por aquela equaçãozinha. A massa é igual aos prótons mais nêutrons. Na matemática, o que tá aqui somando vai passar para o lado de cá diminuindo. Então, eu vou ficar prótons, o prótons que vai passar, né? Então, vai ficar nêutrons é igual a massa menos o número de prótons, que é o que a gente vê aqui. Nêutrons é igual a massa menos o número de prótons, ok? Bom, vamos lá. Aí eu fiz em forma de tabela. Você pode fazer de qualquer jeito, ok? Eu fiz em forma de tabela. Então eu coloquei o símbolo do elemento que estava em destaque na nossa tabela, o número de prótons e o número de nêutrons. Vamos lá então. O elemento é o hidrogênio, o número de prótons é 1. Na tabela do seu livro, eu fiz baseado na tabela do livro. Eu sei que a tabela do livro, ela traz números quebrados de massa, mas você pode arredondar esses números, não tem problema. Se você trabalhou com número quebrado, também não tem problema, ok? Mas eu arredondei, então vai ficar nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Então, nêutrons é igual a 1, porque o número de prótons dele é 1. E a massa dele também é 1 do hidrogênio, então fica 1 menos 1 igual a 0. O sódio, ele tem o número de prótons 11, ok? Mas o número de massa dele vai ser... Deixa eu ver se eu consigo... Ixi, vai ser meio difícil mostrar pra vocês aqui, ó. Mas eu vou tentar bem na diagonal aqui, ó. Vai ser esse daqui, ó. Aqui. 22 a massa, 22,99. Arredondei para 23. Então, a massa é 23 menos o número de prótons, que é 11. Então, ele tem 12 de nêutrons. Potássio, número de prótons ou número atômico 19. Então, o número de nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Nêutrons é igual a 39 de massa menos 19 de prótons. Então, é igual a 20. Isso aqui eu fiz com todos, essa continha. Sempre a massa menos o número de prótons. A massa menos o número de prótons do elemento correspondente, ok? Vou passar essa parte porque ainda tem mais uma tabela. Caso você queira olhar com mais detalhes, é só dar um pause e aumentar aí, dar um zoom, ok? Voltar para ouvir a minha explicação. Não entendeu? Me manda um e-mail que eu tiro suas dúvidas. E aí só faltava mais esses 5 elementos que estão aqui. O processo é o mesmo. Nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Então, nêutrons é igual a massa menos o número de prótons. Massa menos número de prótons, massa menos número de prótons, massa menos número de prótons, massa menos o número de prótons. O resultado é sempre o número de nêutrons, ok? Desses elementos. Espero que vocês tenham gostado da correção, espero que vocês tenham acertado. Eu dei uma olhada, eu acho que a maioria errou porque não seguiu a nossa tabela, tá? Mas no procedimento fez certo. Então, vocês estão de parabéns e...
observem algumas coisas nesses resultados que a gente obteve. Obviamente, a gente não vai aprender isso agora, tá? Né? Agora na correção. Vai ter uma aula específica para isso. Mas eu já quero chamar a atenção de vocês. Olhem como o número de prótons e o número de nêutrons, eles são números muito pertos, às vezes até iguais. Então não tem uma discrepância muito grande entre eles, eles são muito parecidos, iguais, ok? Em muitos casos eles são iguais ou muito parecidos. Isso você pode observar em todos. O que isso nos leva? Na tabela periódica, esse número periódica pode mudar de nêutrons para cada? Pode. Eu posso tirar nêutrons e colocar nêutrons, por exemplo, no bromo, ok? Eu não posso mudar o número de prótons, senão ele vai deixar de ser bromo. Mas eu posso mudar o número de nêutrons, ok? Na tabela periódica, eles procuram a estabilidade. A estabilidade do átomo, quando o átomo é mais estável, tudo bem? Então, normalmente o átomo ele é muito estável, ele é mais estável assim, quando ele tem o mesmo número de nêutrons com o mesmo número de prótons, porque é o nêutrons que estabiliza os prótons, tudo bem? Então tem maior estabilidade. E aí a gente viu prótons e a gente viu nêutrons, e vocês devem estar se perguntando quando a gente vai ver os elétrons. Muito bem. Os elétrons vai ser o tema da nossa próxima aula. Então, até mais. Um beijo e fiquem com Deus.